Quando a gente pensa nos jogos que mudaram a história do Flamengo, o que vem à sua cabeça? Com certeza são as finais, os títulos, aquelas noites de glória que ficam na memória para sempre. A final da Libertadores de 2019, o Mundial de 81, talvez um gol no último minuto contra um rival natural. Mas e se eu te dissesse que existe um jogo que quase ninguém cita, um jogo sem taça, sem volta olímpica, sem festa no gramado, e que mesmo assim mudou o Flamengo para sempre? Pode parecer estranho, mas as maiores transformações não nascem só das vitórias. Às vezes, elas vêm da dor, da frustração, daquele momento em que você chega no fundo do poço e decide que não quer mais sentir aquilo. Esse jogo foi exatamente isso. Uma derrota silenciosa que ecoou por anos e ajudou a construir o Flamengo que a gente conhece hoje. Naquele dia, o Flamengo entrou em campo com o peso do mundo nas costas. Não era uma final, mas a atmosfera era de decisão. A torcida já estava no limite da paciência. A imprensa cobrava respostas, pedia mudanças. E cada jogador em campo sabia que um erro poderia custar muito mais do que apenas 3 pontos. Podia custar o emprego de alguém. Podia selar o destino de um planejamento inteiro. Desde o apito inicial, você sentia que algo estava errado. O Flamengo tinha a posse de bola, mas não tinha confiança. Cada passe parecia vir carregado de medo. Cada erro individual fazia o estádio inteiro suspirar. E essa pressão voltava para o campo, tornando tudo ainda mais difícil. Não era por falta de talento. Tinha jogador bom ali, mas faltava algo invisível, algo que não se treina com cone e colete. Faltava força mental. Era uma batalha psicológica. E o Flamengo estava perdendo feio para si mesmo. O adversário, para ser sincero, não era um time espetacular. Não dominava o jogo, não criava uma chance atrás da outra. Mas eles jogavam leves, sem a obrigação de vencer que paralisava os jogadores do Flamengo. Enquanto o time rubro-negro parecia carregar uma tonelada nas costas, o outro time apenas jogava futebol. E então, aconteceu, como quase sempre acontecia naquela época. Um lance simples, uma bola que parecia despretensiosa, um erro de posicionamento na defesa, uma falha de comunicação, e a bola entrou. Gol do adversário. O estádio, que já estava tenso, simplesmente silenciou. Mas não foi um silêncio de surpresa. Foi um silêncio de frustração. Aquela sensação horrível e familiar do de novo, não. Era um roteiro que a torcida já conhecia de cor. A reação dos jogadores em campo foi o retrato daquele time. Alguns abaixaram a cabeça, como se aceitassem o destino. Outros tentaram reagir no puro impulso, na base da vontade, correndo sem organização, sem nenhuma clareza tática. O famoso abafa. O time até tentou. Criou algumas chances, pressionou na base do coração, mas nada dava certo. A bola teimava em não entrar. O goleiro adversário parecia um gigante. A trave parecia maior. Era um daqueles dias em que o universo conspira contra. O apito final veio como um alívio e uma sentença. No papel, era só mais um resultado ruim, no meio de tantos outros. Na tabela do campeonato, não decidiu nada de imediato. Mas por dentro, nos bastidores do clube, aquele jogo deixou uma cicatriz profunda. Nos dias seguintes, o esperado aconteceu. Críticas pesadas na imprensa, cobranças da torcida, pressão sobre a diretoria, o técnico, os jogadores, o de sempre. Só que, dessa vez, algo foi diferente. Internamente, a ficha finalmente caiu. Pela primeira vez, ficou claro para quem tomava as decisões que o problema não era só trocar um jogador ou demitir o treinador. Não era um problema pontual, era estrutural. Era a mentalidade do clube, era a forma amadora de lidar com a pressão, de gerir as crises, de planejar o futuro. Aquele jogo escancarou os limites de um modelo que já não funcionava mais. Mostrou que não dava mais para viver de improviso, apagando um incêndio aqui e outro ali. Não dava mais para depender apenas do peso da camisa ou de lampejos individuais de algum craque.
O futebol tinha mudado. E o Flamengo estava ficando para trás. A partir daquela derrota dolorosa, decisões difíceis começaram a ser tomadas. Lentamente, mas de forma consistente. A palavra organização passou a ter o mesmo peso que a palavra talento. Planejamento passou a ser tão importante quanto contratação de impacto. O clube começou a investir em estrutura, em profissionais de diversas áreas, em tecnologia, em saúde mental. Foi um processo longo, que não deu resultados da noite para o dia. Exigiu paciência, algo que no futebol é artigo de luxo. E os resultados, como a gente sabe, vieram em grande estilo. O Flamengo se tornou um time mais forte, mentalmente, mais preparado para suportar a pressão, mais dominante dentro de campo. As vitórias épicas, os títulos que tanto celebramos, não nasceram do nada. Eles foram construídos sobre as fundações que começaram a ser erguidas depois de derrotas como aquela. Hoje, quase ninguém lembra daquele jogo específico. O nome do adversário, o placar, quem fez o gol. Tudo isso se perdeu no tempo. Mas ele foi um divisor de águas silencioso. Um ponto de virada que não teve comemoração. Porque, às vezes, não é a vitória que muda tudo. É a derrota que você olha no fundo dos olhos e decide, com todas as suas forças, que nunca mais vai repetir. Agora eu te pergunto, quantos torcedores que estavam naquele estádio, ou que viram aquele jogo pela TV, lembram dele hoje? E, mais importante, quantos entendem quanto aquela derrota foi fundamental para construir o Flamengo vitorioso que veio depois? É uma lição não só para o futebol, mas para a vida. Às vezes, a gente precisa perder para aprender a ganhar de verdade. Obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu essa reflexão, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.